Oi, oi, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Oi, oi, Olá, Pedro, tudo Andréa, bom? tudo bem? Oi, pessoal, a gente está aqui começando a live. Tem bastante gente que está conectando agora. Sem problemas. Tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Se vocês puderem colocar um ok aí, um joinha, para ver se o som tá bom. Acho que Oba, tá, que bom, né? obrigado. Ah, então tá tudo ok. Pessoal, então, para a gente começar aqui a live de hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho aí do exercício, do papel das lipoproteínas, tá? Então, a gente primeiro está fazendo parte de um ciclo de lives do laboratório, que é o Salapam, o professor acabou de entrar, o professor Ismael, Professor né, Ismael, tudo bem? que coordena o grupo, né, o grande chefe aqui do nosso laboratório. E a gente veio começando, já está com um mês de live, né? E a gente está investindo e está gostando, né? Dos resultados, das conversas. É bem participativo e a gente consegue aprender bastante coisa, tá? Também compartilhando conhecimento. E hoje nosso convidado especial, né, é o Pedro. O Pedro, a gente se conheceu aí de uma colaboração com o INCOR, junto com o professor Raul, né? Então, o professor Ismael tem uma parceria muito forte com o professor Raul Maranhão, que é do INCO. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma parte do estágio, né, lá no INCO ano passado. Fiquei um mês lá no laboratório estudando, aprendendo, né, que tive muito, ainda estou aprendendo bastante com o laboratório. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro e ele domina essa área, né, de exercício físico e a função do papel de lipoproteína, né? Então, é um prazer aí a parceria que a gente está tendo com o INCO e estar com o Pedro aqui. E eu vou falar só um pouquinho do que o Pedro fez, né, para vocês conhecerem. O Pedro ele fez graduação em educação física, tá? Pela FMU. Depois ele fez uma especialização em fisiologia do exercício, tá? Pelo Centro de Estudo de Fisiologia do Exercício e Treinamento. E aí ele está fazendo doutorado direto no INCO, tá? Que é o doutorado em cardiologia, orientado pelo professor Raul Maranhão, tá? Eu te passo a palavra, Pedro. Oh, perfeito. Primeiramente, queria agradecer ao convite, agradecer a você, ao professor Ismael, ao laboratório. Fico muito contente. A colaboração no seu trabalho é algo incrível que a gente vem aprendendo bastante. Vamos discutir o porquê, o valor dessa ampla participação. É bom, como você falou, me formei em educação física, fiz minha especialização em fisiologia do exercício, e lá com o professor Maranhão eu consegui escrever um projeto que no nosso país não é comum de acontecer, mas em algumas universidades acontecem, que é o doutorado direto. Então, eu não tenho mestrado, eu fui para doutorado direto, o tamanho do trabalho, as proporções, eles conduzem ao doutorado direto sem necessidade do mestrado. É, nós vamos conversar sobre um pouco do que nós fazemos lá no laboratório, referente à avaliação dos lípides, além do perfil lipídico, tá? Tem muita coisa para olhar, por isso dessa live, muito mais do que a gente vai conversar sobre subir o nível, descer o nível, tá? Um risco estratificado de uma maneira detalhada, porque é isso que a ciência vai trazer, né? A gente tenta pegar uns modelos mais complexos, uns modelos mais detalhados para trazer para a prática clínica, né? E assim conseguir traduzir melhor o risco cardiovascular de diversos pacientes. Obrigado, André. Imagina. Então, na pessoa, a gente vai discutir um pouquinho, porque no decorrer dos anos a gente conversava muito, né? Se ouvia muito na ciência. Ah, aumenta a HDL, tá ótimo, né? Então, se você tem HDL aumentado, você se considera uma pessoa muito saudável, né? E com o decorrer dos anos, né, a ciência foi evoluindo, né? E o laboratório do Pedro é referência nessa área.
e ele vai explicar um pouquinho melhor o que disso, né? Porque eles trabalham com a criação de partículas e para tentar estudar todo esse processo, tá? Esse mecanismo. Então a gente começou a observar que não basta, né? Ter um HD, uma quantidade de HDL alto. Isso não fala muito sobre a sua saúde, né? E, inclusive, tem artigos onde você treina, não melhora a quantidade de HDL e tem variáveis que estão se alterando que dizem sobre a sua saúde. Então, a gente vai estar colocando essas diferenças que foram ocorrendo ao longo do tempo e o Pedro vai estar explicando aí melhor para a gente como é que ocorre esse processo. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece em primeiro lugar, o que a gente chama de HDL, né? Do inglês é o High Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade, que no exame de sangue rotineiro é conhecido como colesterol bom. Então, o que é conhecido? O que é dito, né? Então, se você tem esse colesterol bom baixo, muito baixo, sua proteção cardiovascular é baixa, né? No entanto, os estudos que selecionaram pessoas com o HDL e colesterol extremamente elevado, tá? E terapias farmacológicas que elevaram o HDL, tá? Vamos pensar assim, se eu tenho muito de uma coisa muito boa, meu desfecho, meu resultado primário vai ser bom, né? Esse foi o racional dessas pesquisas. Vamos aumentar o HDL de todo mundo, que eu vou diminuir a mortalidade por causa cardiovascular. Não foi isso que aconteceu. Porque de onde partimos? O HDL ele é responsável, né? De uma maneira mais simplória, ser o caminhão de lixo, lógico que ele faz muito mais que isso, mas ele é o caminhão de lixo da circulação, ele que vai pegar o colesterol que se deposita na parede das artérias, né? O que é um fator de risco para infarto agudo do miocárdio, para doença arterial coronariana. Então, o que ele vai fazer? Ele pega esse colesterol da parede da artéria, leva lá para o fígado, que vai ser excretado na bile, certo? Sai do corpo pensando aparentemente num movimento de proteção, tá? Então ele vai tirando, ele vai fazendo esse equilíbrio do colesterol no nosso organismo. Só que então, aumentar o HDL colesterol por via farmacológica, que foram estudos muito bem publicados no New England, são os inibidores de CTP, tá? E estudos que a gente chama de randomização mendeliana. O que é uma randomização mendeliana? É quando você pega um gene em especial, você sabe que aquele gene interfere diretamente no aumento do HDL, certo? Então, seguiram aquelas pessoas que tinham HDL muito alto, certo? Isso não se traduziu em diminuição do risco cardiovascular, pelo contrário, essas pessoas até morreram mais, e de maneira muito similar àqueles que têm o HDL baixo, tá? Então, hoje, no metabolismo das lipoproteínas, no risco cardiovascular, tá? O que a gente tem é que a gente não fala, não podemos apontar, as referências indicam que não é quanto mais melhor, tá? Estudos como Copenhagen Heart Study, Korean Heart Study, o estudo japonês e um muito grande se chama Ken Heart, mostraram exatamente isso. Passou de 90 miligramas por decilitro, a proteção do HDL cai. Então, eles chamam de curva em U. Vamos pensar numa curva em U. A máxima proteção, que seria o ponto baixo desse U, tá? A máxima proteção está em níveis médios, não é quanto mais melhor. Então, as pessoas que têm níveis extremamente elevados do HDL e colesterol têm um risco igual a quem tem baixo, certo? Certo. Até teve uma modificação aí na diretriz, né, de lipídios, né, que a gente viu que foi publicada em 2017, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, né, que a recomendação ela não é mais aquela referência de quanto mais melhor, mas eles falam para o paciente que tem grau alto de risco cardiovascular, uma faixa de LDL, uma faixa de HDL, e Uhum. essa faixa vai variando conforme o risco, né? Então teve uma modificação e ele também, essa própria diretriz, ela já começa a falar um pouco dessa transferência de lípides, né, que está sendo dosada, ou seja, não é a quantidade de HDL, mas será que aquele seu lipídio ele é funcional, né? Que tem toda essa discussão, né? Que Sim, vocês têm sim. estudado bastante, né?
Sim, perfeito. E é exatamente isso. O que a gente começou a fazer no INCOR desde 2009, né? 2009 ainda estava no meu colegial, mas o professor Maranhão já fazia alguns outros tipos de dosagem, não olhando para a quantidade, e sim hoje para a qualidade. Como eu falei, o que é o HDL colesterol na circulação? Ele é o caminhãozinho de lixo, né? Ele vai retirar o colesterol da circulação. Então, o professor Maranhão, o método é dele, tanto é que se você procurar como lipids transfer, ele é o único que publica, porque é uma metodologia da casa, é o seguinte, ele consegue avaliar, o que a gente faz no Encore é o seguinte, com a coleta de sangue, a gente pega o HDL do paciente, separa e põe numa reação química com colesterol radioativo. Então, a gente consegue ver o quanto daquela HDL do paciente consegue captar colesterol radioativo. Uma captação alta é uma funcionalidade da HDL alta e é o melhor prognóstico para o paciente. Então, o que a gente viu em diversos cenários? Na doença arterial coronariana precoce, né, em mulheres abaixo de 55 anos que tiveram infarto, o que elas têm? Apesar da mulher com doença coronariana e do controle, ter o mesmo nível de colesterol, de HDL colesterol, a mulher com doença arterial coronariana, ela tem uma taxa menor, né, de captação de lípidos, que seria um pior prognóstico. Então, se ele não está captando lípidos, tem mais tem mais colesterol na parede da artéria, né? Podemos imaginar assim, a partir desse momento. E um estudo recém-publicado, que até a gente conversou com ele, que é o estudo de Barbosa, né? Esses estudos, para quem quiser ir atrás, é colocar Maranhão RC no PubMed, tem todos esses tipos de estudo, né? Uma linha de estudo, uma linha do próprio professor. E o estudo de Barbosa, publicado na, acho que é Clinical Cardiology, foi muito interessante para mostrar isso. Conforme pior a saúde cardiovascular do indivíduo, pior a transferência dele vai estar, apesar do HDL colesterol não estar diferente. O que acontece? Ele pegou indivíduos que tiveram doença arterial coronariana, ou seja, infartaram, né? Nesse corte eles tiveram o evento, e aqueles que, além do infarto, tiveram um evento cerebrovascular. Então, aqueles que tiveram os dois tipos de evento, cerebrovascular e coronariano, têm uma função pior, tá? Tem uma HDL pior em questão da função dela de captar lípids do que aqueles que tiveram apenas a DAC, né? A gente fala apenas a DAC por conviver nesse ambiente do INCOR, mas a DAC já é algo extremamente perigoso, tá? E vindo dessa linha de estudo, a gente pensa o seguinte, então, se aqueles que têm uma transferência pior, né, são os que têm a doença, o que será que diferentes padrões, diferentes intervenções e comportamentos do estilo de vida, né, o que será que vai melhorar essa taxa de transferência? E são os nossos estudos com exercício físico. Então, no idoso, no jovem, aqueles que praticam exercício, uns com, outros sem o aumento do HDL-C normal, eles melhoram a captação de lípids da HDL deles, tá? Eles conseguem captar mais HDL e ter uma HDL que funciona melhor. Às vezes, novamente, eu bato muito nessa tecla porque isso é importante, é isso que a gente quer traduzir para a prática clínica. Esse benefício, ele existe mesmo sem diferença no HDL-C, no comum, no HDL colesterol, que é dosado nos exames tradicionais. Isso. Então, assim, só para tentar explicar de uma forma mais também, de forma mais, né, abrangente, né? Se tu pode me corrigir se eu estiver errada, Pedro, tá? O que a gente, que eu aprendi também nesse período do INCOR, né? De uma forma mais simples para todo mundo entender também. Então, eles pegam, né? A gente pega, no caso aqui eu coletei, né? Sangue, lógico, não foi eu, a enfermeira, a gente fez a pesquisa e coletamos sangue, né? Esse sangue foi transportado, analisado lá no INCOR. Então, a gente pega o soro, o plasma separado, e lá, o que acontece? Eles criaram nanomoléculas, né? Essas moléculas são marcadas por radiativos, né? E aí tem marcação que chama de... Esqueci o nome Trício e agora. carbono Não, 14.
Isso, não esterificado, Trício, esterificado, de fósforo, sim, de triglicérides, né? Então são vários marcadores. Esses marcadores, eles são colocados, e eles vão tentar fazer o que? A atração de lípides para o HDL, para ver o que é a função desse HDL. Porque não basta essa quantidade de HDLs, mas saber se esse HDL de fato consegue atrair essas moléculas, né? Então, por exemplo, o indivíduo está lá, mas será que aquele HDL que você tem no seu corpo ele está atraindo, né, lípides, a gordura de fato, ele está sendo funcional, né? sim. Então, isso é um indicativo de saúde e um protetivo, né? No caso, diminui risco para doenças cardiovasculares. No caso das mulheres que trabalham, que a gente avalia aqui, né, na pesquisa, são mulheres em tratamento com tamoxifeno e inibidor de aromatase, que são hormonioterápicos para o câncer, né? E aí, o que a gente viu na literatura? Que mulheres que estão em tratamento de tamoxifeno, elas têm o perfil lipídico alterado, né? E aí, o que acontece? Quando eles fizeram estudos, por exemplo, 2 anos de tratamento de tamoxifeno, o HDL dessas mulheres não demonstra alteração, eles estão normais. Só que quando eles avaliaram a transferência lipídica, né, dessas mulheres, tem alteração, né? Então, o tratamento para o câncer, né, no caso tamoxifeno, ele causa um prejuízo, que é um efeito adverso do tratamento no perfil lipídico dessas mulheres. Mas se a gente observa só o HDL, que é essa questão de quantidade que a gente está discutindo, a gente não vai dizer que de fato o treino pode ter melhorado, não pode ter melhorado, observar as funções que estão sendo alteradas com o exercício. E daí a importância que o laboratório e o Pedro vem estudando dessa questão de função lipídica, né? O que essa transferência pode dizer aí na saúde das mulheres, dos homens, enfim, né? Que o teu estudo da tese, se eu não me engano, é com homens, né? Ah, homens e Ou mulheres, jovens e idosos. Eu estudo diferentes isso. faixas etárias. E o que acontece que você falou é muito interessante, né? Porque apesar de você ter na mulher com câncer de mama, ela ser sobrevivente do câncer, né? Ela conseguir fazer o tratamento dela, no final do tratamento, anos depois, o que pode acontecer é ela ser uma paciente coronariana, né? Ela ter um infarto, ela vai ter a doença arterial coronariana, é isso que a gente está estudando. A gente sabe que o tratamento, né, do câncer de mama, ele deteriora o perfil lipídico, que a gente quer ver se o exercício consegue trazer de volta à normalidade antes até do câncer ou sem o tratamento com o hormonioterápico. Isso. E uma discussão também que a gente sempre traz aqui, levanta, que também às vezes a gente diz assim, o exercício ele tem que melhorar a quantidade de HDL, melhorar a função lipídica, mas às vezes ele não melhora. Mas quem é essa população que a gente está estudando? É uma população que está tomando um remédio que prejudica ou é uma população que já é saudável, né? Então, nesses estudos que a gente vê com perfil lipídico, marcador, inclusive tem um estudo que eu estava lendo hoje, se vocês quiserem, a gente pode estar disponibilizando esses artigos, sim, onde eles não veem alteração na transferência, mas quando eles dividem quem tem HDL baixo e quem tem HDL alto, quem tem HDL baixo melhorou as transferências. Né? Então, às vezes Uhum. a gente une a população, só que se você tem uma classificação que já é normal de perfil lipídico, poucas coisas vão estar se alterando. Agora, se você está abaixo do recomendado, você tende também a ter outro efeito aí durante o treino, enfim, né? Sim, perfeito. O estudo do Jefferson é muito interessante. Antes, queria citar dois. O primeiro é um estudo do Peter Coquinos, que chama Milhas por Semana. Né? O que ele pegou? Foi um transversal. Então, ele pegou um monte de corredor, tirou o sangue, dosou HDL de todo mundo e perguntou quantas milhas você corre por semana? Quantas milhas você corre por semana? Né? Para todos. Como eles são lá dos Estados Unidos, eles falam em milhas. E aí o que ele viu foi uma curva, né? Um ascendente muito interessante. Aqueles que correm mais, né, um número maior de milhas por semana, eram aqueles que tinham HDL e colesterol mais alto, algo em torno de 70, 80, tá bom? No entanto, na contramão disso, tem um estudo clássico do American College of Sports Medicine, a nossa diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o Heritage. E o Heritage bate nessa tecla, ok? Ele fala de 4 populações. Primeiro, o normolipidêmico. Esse indivíduo ele vai ter, ele vai responder de maneira normal ao exercício com alterações discretas,
tá? No entanto, aqueles que têm o HDL colesterol baixo, às vezes, como você falou, em nível, ele pode não aumentar, como é meu caso, eu, de maneira genética, tenho um HDL colesterol abaixo de 40, o que confere risco, tá? Faço exercício, diminuo triglicérides, não sobe, tá bom? E esses indivíduos, assim como eles, têm uma responsividade menor. Nós somos menos responsivos ao exercício, olhando, como você falou, para o HDL colesterol, né? Eu fui voluntário do meu protocolo e minhas transferências em questão estão melhores, né? Estão altas, ou seja, o que acontece? A minha quantidade não está boa, mas a qualidade no qual meu HDL trabalha está melhor. E como eu falei, é isso que a gente quer levar para a prática clínica, algum ensaio, tá? Que consiga estratificar melhor esse risco cardiovascular do que HDL colesterol, né? O HDL-C. É. E qual a importância disso, Pedro, que tu fala assim pra gente? Porque a gente sabe que a doença hoje que mais tem mortalidade, né, o número de letalidade no mundo é a doença cardiovascular. Sim. Qual é essa associação de perfil lipídico, de fato, com doença cardiovascular? Por que que dosar esses marcadores é tão importante nessa área de doença cardiovascular? Talvez seria uma forma de prevenir doenças? Como Sim, sim. fazer? Essa história toda, né, começou a ter toda uma história, né, do perfil lipídico. As lipoproteínas foram descobertas no soro de cavalos em 1920, mas os estudos que identificaram o risco começaram lá por 1950, 60, 70. Os famosos, o Framingham, né, que mostrava quem tinha pressão arterial sistólica elevada, tinha risco, quem tinha, eles antes, né, devido até a técnica que se utilizava, eles tinham eles só falavam em colesterol total. Então, colesterol total acima de 230, acima de 240 é risco. E aí, lá por 1980, veio o estudo do Gordon, falou, consegui dividir e achei HDL. Né? 1980, ele virou e falou, viu, quem tem essa lipoproteína aqui baixa morre mais. Aí veio o papo da associação inversa. Começando a tratar por aí, muito se falou do LDL, né? Que da sigla é Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade. O que é a lipoproteína de baixa densidade? É uma lipoproteína riquíssima em colesterol, tá? Ela vem lá do catabolismo das lipoproteínas ricas em triglicérides, tá? Porque que é a lipoproteína? É um pacotinho de transporte de lípidos. Né? Se você pegar, se for na sua cozinha, colocar um copo, água e óleo, você vê que eles não se misturam, tá? A gordura ele vai ser hidrofóbico. Então a natureza é maravilhosa e criou um pacotinho para transportar gordura pelo organismo, tá bom? O colesterol, o triglicérides, o fosfolípide, todos eles têm funções na nossa corrente sanguínea, funções estruturais, funções como a síntese de hormônios, vitamina D, ácidos biliares, né? Uma questão bioenergética, então eles são fundamentais para os nossos processos biológicos, ok? No entanto, o que acontece é o seguinte, o LDL colesterol, que é o chamado ruim, LDL, né? Que ele é altamente, ele tem uma carga de colesterol alta, tá? Ele, na circulação, com o tempo, ele precisa ser removido para que outras partículas venham, ok? No entanto, quando ele fica na circulação em níveis muito altos, ele tem um risco, né? Quando ele fica em altas quantidades na circulação, ele tem um risco de se depositar na parede, o colesterol se depositar na parede da artéria e começar a criar aquela bolsinha de gordura, né? Começar a criar placa de gordura chamada aterosclerose, né? É um processo crônico, ok? Numa proporção menor, até crianças demonstram aterosclerose, o problema é que ela se manifesta depois da quinta década de vida, que é quando o indivíduo infarta, quando o indivíduo tem um evento. Mas o grande problema é o tempo de exposição, tá? Há quanto tempo uma pessoa fica exposta a um LDL colesterol elevado? Há anos. Então, você já é de se imaginar que vai ter a deposição de colesterol na parede da artéria, ela vai crescer e chega no momento, né, que essa placa
de colesterol, essa placa de lípides, ela sofre erosão, ela se rompe, e aí vai ter o evento coronariano, esse indivíduo, né? Numa artéria coronária, esse rompimento, esse indivíduo vai ter um evento coronariano. Mas também não exclui outras lipoproteínas, outros lípides de risco cardiovascular, tá? Normalmente, num exame de perfil lipídico, né, vem triglicérides, muito sensível ao jejum, tá? Muito sensível ao consumo de carboidratos e álcool. Ele também se mostrou positivo, ele aparece de maneira, ele se associa com uma frequência alta com a doença cardiovascular também. O que o exercício faz nos triglicérides? Está claro na literatura científica que o exercício ele diminui os triglicérides séricos. Isso. Tem uma pergunta aqui da Juliana Felipe. Boa noite. Qual seria a melhor ferramenta para avaliar o risco cardiovascular? É uma pergunta bem abrangente, né? Porque a gente, por mais que a gente Hoje... esteja falando, pode falar. Não, fica à vontade. Eu imagino. Não, assim, a gente está falando de transferência lipídica, né? E a gente sabe que esses marcadores são prognóstico para doenças cardiovasculares, mas eu acredito também que se você pode fazer avaliações paralelas a isso, vale muito a pena, né? Não Sim. só a avaliação cardiovascular, mas uma avaliação cardíaca, né? Um ecodoppler, né? Para ver até uma questão também mais morfológica, estrutural, não só uma questão metabólica, né? Quando a gente fala de cardiovascular, a gente fala numa complexidade maior, né? Que envolve vários Mangiotomo, sistemas também. Oi? mangiotomografia com contraste, tem diversos exames. Mas no que diz respeito ao perfil lipídico, uma dosagem que vem ganhando força, chamada, que vem nos exames comumente, né, e hoje as pesquisas estão mais centradas nela, é o não HDL colesterol, que é tudo que não é HDL, né? Tudo que é carregado de colesterol e triglicérides, que nada mais é do que o colesterol, numa fração, numa equação, é o colesterol total menos HDL, tá? O não HDL vem ganhando bastante força para estratificar risco e como alvo terapêutico, né, medicamentoso. Tá? O grande problema da HDL que a gente falou anteriormente, que existe, que é o seguinte: baixo é risco, muito alto é risco. Tá? Na prevenção primária também, naqueles pacientes que não tiveram evento, tá? E a gente está tentando prevenir que ele tenha. No entanto, o HDL se perde mais ainda naqueles que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, aqueles que já tiveram um evento, e a gente fica um pouco, não, nós não, né? Mas para a estratificação de risco, o HDL fica um pouco perdido na prevenção secundária. Isso. Mas mesmo o não HDL, né, por exemplo, no caso desse artigo que eu comentei, com mulheres que tomavam 2 anos de tamoxifeno, então quando eles avaliaram todo o perfil lipídico, praticamente só teve melhorias. E quando eles verificam a transferência, né, essa transferência é reduzida, né? Então, assim, dependendo da população que você está estudando, paciente, né, e aí vale a pena você fazer essas medidas mais micros, né? Que é no Uhum. caso in vitro. Então, essa questão de transferência para avaliar, né? Porque aí no caso dessas mulheres e outras patologias, como principalmente patologias cardiológicas, a gente vem observando que está ganhando força, que não tem alteração no perfil lipídico comum, né? Que a gente faz em laboratório mais convencional, e quando vem as respostas de perfil que vem de transferência, vem todas alteradas, como o artigo que tu citaste também aí, que eles comparam quem tem doença coronariana com quem tem eventos, né? Que quem É, tem evento difere de quem tem a doença, né? sim, Então, acho que vale a pena investir quando é uma população de maior risco, sim. né? Outra medida que é muito usada na prática clínica por cardiologistas, né, e é alvo das terapêuticas dos remédios que diminuem o colesterol, que são as estatinas, tá? É o LDL. LDL é um alvo forte, e hoje os trials, você vai nos congressos internacionais, são trials que levam o LDL a 40, então o LDL é o ruim, diminuir seria interessante, né? Então, são trials que colocam 2, a combinação com 3 tipos de medicamento,
tá? No entanto, o professor Maranhão também desenvolveu uma metodologia para olhar para o LDL de maneira qualitativa, tá? Que é uma cinética. Isso é muito interessante. É um estudo publicado, acho que na European Journal of Applied Physiology, tá? É um estudo da professora Vinagre, quem quiser esse estudo depois eu passo, é um estudo que eu gosto bastante. O que aconteceu nesse estudo foi muito interessante, tá? Transversal, ou seja, pegou aqueles indivíduos que fazem exercício físico, ou seja, ciclistas, com controles, com indivíduos sedentários, tá? Então, aqueles que têm um histórico de exercício aeróbio semanal, uma prática alta, né? Com quem não faz nada. O que fizeram? Dosaram o perfil lipídico desses dois grupos. E o LDL estava similar, não dava diferença estatística. Estava por volta de 105 para 110, então quando comparava um grupo com o outro, você tinha uma igualdade em LDL colesterol, tá? Novamente, LDL que seria o ruim. Então você fala, poxa, eu não tenho benefício nenhum quanto à prática de exercício e nível de LDL, a nossa diretriz de dislipidemia e aterosclerose, ela não estabelece nada como benefício de LDL, tá? Ela fala que o benefício é um pouco raso. No entanto, nesse trabalho, aconteceu algo extremamente interessante, que nós chamamos de cinética. O que aconteceu? Nós chamamos todos os indivíduos ciclistas e sedentários, né? Injetamos neles colesterol radioativo, injetamos na corrente sanguínea, e eles ficaram por horas no laboratório à nossa disposição. O que aconteceu? Olha que interessante. A cada hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, nós coletávamos o sangue desses indivíduos. Então, havia uma coleta de sangue. O que a gente via? A gente conseguia ver o quanto de radioatividade tinha naquele sangue. Tá? O que isso quer dizer? Se a radioatividade está no meu colesterol, se a radioatividade caiu, quer dizer que não tem colesterol na circulação. O que eu estou vendo aí? Eu estou vendo a saída de colesterol. Né? A entrada eu administrei como injeção e eu estou vendo a saída. Então veja que interessante, os indivíduos ciclistas, apesar de ter o mesmo nível de LDL e colesterol do que os sedentários, a saída de colesterol deles é mais rápida. Ou seja, o que a gente está falando? De um tempo menor de LDL e colesterol na circulação, e conforme eu diminuo esse tempo de LDL na circulação, eu diminuo a suscetibilidade dele à oxidação. Que o LDL oxidado é o que vai parar na parede da artéria e começar um processo aterogênico. Então, veja, não só o HDL, conforme nós estávamos discutindo, mas o LDL também tem o que olhar além dos níveis. Sim, e aí é a parte que a gente começa a discutir bem, que é a parte do efeito do exercício, né? No caso aí na modificação do perfil lipídico, né? E aí uma coisa também que vocês analisam, né, que tu chegou a comentar um pouco comigo, foi a questão do tamanho do lipídio, né, também, né? Então, não só, então, de novo, novamente, a gente não fala só dessa questão de quantidade, mas será que esse lipídio é mais fácil de ser atraído, né? E também esse tamanho do lipídio, ele vai falar alguma coisa, né? E o que esse exercício ele proporciona, assim, né, na modificação, principalmente dessa função lipídica, porque aqui o que a gente está querendo mostrar é que a função lipídica é diferente dessa questão de quantidade, né? Então, o que vocês vêm observando em relação a isso, né? Lá no laboratório, nós também fazemos a metodologia com o que você falou, o tamanho do HDL, né? Que ele vai nos dizer sobre a estrutura, o tamanho daquela partícula. Então, o HDL é novamente a lipoproteína, conhecida como colesterol bom, tá? E o que a gente começou a ver? Quando a gente avalia o tamanho dela, a gente está falando em nanômetros, é minúsculo. Sei lá, queria até conseguir comparar o tamanho do coronavírus, para vocês entenderem o tamanho de uma lipoproteína dessa. Ela é minúscula, tá? Ela vai variar de 6 a 12 nanômetros, tá bom? E o que a gente vê é o seguinte, é muito interessante, tá? Indivíduos que têm, nessa nossa avaliação, que eles têm um tamanho de HDL maior, cerca de 8,2, 8,5, até 9,
são aqueles que têm menor aterosclerose na íntima da carótida, tá? Que é um exame muito comum de se avaliar. Então, o que aconteceu? Esse estudo é da Elaine Farias, está na PLOS ONE, acho que 2014, um estudo muito legal. Indivíduos com baixo risco, tá? Ou seja, aqueles que não tiveram um evento, no máximo tem uma circunferência abdominal aumentada, o HDL dele todo, né, dos grupos, está normal, tá? Mas quando nós tiramos o sangue dele, avaliamos o tamanho da partícula de HDL que ele tem na circulação, aqueles que têm um HDL maior são aqueles que têm uma proteção cardiovascular maior, tem menos aterosclerose em carótida, tá? Essa é uma metodologia que a gente faz lá no laboratório, no dia da coleta, com sangue fresco. Acho que você acompanhou, André, acompanhou o tamanho? Acompanhei, acho que uma coleta. É simples, né? É uma metodologia, ela não é complicada, e se as pesquisas evoluírem a ponto da gente conseguir estratificar risco de tamanho da partícula, se ela for mesmo mais exata do que o HDL e colesterol, talvez é isso que a gente pensa na prática clínica, traduzir essa ciência, um ponto substituto aí. Mas então é isso, então aqueles indivíduos que têm uma HDL maior são aqueles que têm uma proteção cardiovascular maior por não ter aterosclerose, ou ter até uma placa menor, né? E o que o exercício faz? Esse mesmo estudo do Jefferson, que você citou, avaliou tamanho, avaliou transferência, avaliou bastante coisa. Estudo bem bacana, foi publicado na Lipids. Foi na Lipids, e E foi com 12 semanas, 18 semanas de treino, né? 18 semanas de treino em jovens, né? Treino aeróbio. O que mostrou? Olha que interessante. Além dele melhorar a capacidade de receber lípides, a estrutura dessa HDL estava maior, né? O que tira esses indivíduos, diminui eles de risco cardiovascular e no processo inicial de desenvolvimento da aterosclerose. Isso. E aí que a gente também tem observado, assim, tem lido muitos estudos, inclusive com câncer, né? Que é a área que a gente tem feito uma parceria, né? Que muitas das vezes o treinamento não está trazendo alteração no perfil lipídico, né? E quando a gente vai observar em outros estudos que também nem às vezes é com paciente com câncer, eu vi uma que inclusive é com mulheres que não fazem tratamento hormonal. Não tem alteração no perfil lipídico, são aqueles marcadores mais que a gente faz comumente de rotina nos exames, né? HDL-C, LDL, triglicérides, mas quando vê o resultado da função lipídica, são alterados, né? E isso é um fator que a gente observa o que está modificando, né? Então, esse HDL ele pode não estar aumentado, que a gente vem descobrindo ao longo do tempo aí, né? Na ciência vem comprovando, principalmente vocês no laboratório estão estudando forte isso, que é um fator protetivo de doença cardiovascular, e às vezes a gente acredita que não, que o metabolismo está inalterado, quando na verdade muita modificação está sendo realizada por meio do exercício, só que não está sendo dosada, né? Sim, E isso perfeito. aí é uma coisa que a gente tem observado e praticamente eu não achei nenhum estudo ainda no Brasil com a população que a gente está fazendo, e praticamente também não tem assim estudos com tamoxifeno, né? E treinamento físico também, e tem poucos, né? Mas O é seu algo que a trabalho vai gente. ser inovador desse lado, né? Muito interessante. O seu trabalho vai entrar exatamente nisso. E está sendo assim, também a gente está tentando discutir, né, o que está acontecendo, e aí vem novamente, aquela questão, né? Esse estudo do Jefferson eu achei interessante porque alguns marcadores alteram e outros não, né? Inclusive das transferências. E lá nesse estudo são com jovens saudáveis, né? Então, Sim. já pensou, jovens saudáveis muitas das vezes não estão alterando. Quando a gente vai para uma população que são pacientes, que o fármaco diminui a função lipídica, o fato só de ter uma manutenção já é algo bom, porque aquele fármaco todo o tempo está piorando. E com Uhum. exercício você está conseguindo controlar de não ter uma piora, né? Sim. E aí tem um outro estudo também que vem falando, que é bem interessante, que o envelhecimento, né? Não sei se tu chega a ler também essa relação, que o envelhecimento também diminui a função, a transferência lipídica, né? Então, Sim. quanto Sim, maior a idade, também é outro agravante.
O meu projeto de doutorado tem exatamente isso. O que eu comparo no meu projeto de doutorado? Jovens idosos, né, sem doença cardiovascular que fazem ou não e não fazem exercício. Então, são ativos e sedentários, né? Até uma luta achar idoso sedentário sem doença cardiovascular, sem estatina. Bom, e é isso que a gente quer ver. Será que o idoso que faz exercício, ele tem uma manutenção, né, da HDL, função da HDL dele, que ele consegue chegar num estágio do jovem que faz exercício? Porque o jovem que faz exercício é o nosso padrão ouro. É o cara que brilha, é o cara que não vai ter doença, nem subclínica, não pensa, né? Nisso nesse exato momento. Então, será que a nossa pergunta é: será que fazer exercício depois dos 60, 70, eu vou estar tendo uma manutenção da saúde? Ou é tarde demais, até feio falar, né? Mas ou será que eu não tenho mais benefício, né? É um pouco disso que eu estudo. E esse trabalho que você falou é muito interessante, do Holzer, na Clínica Chemical Acta, é muito bom. O que ele compara é muito bacana. Que ele fala, então, que idosos saudáveis, assim como jovens saudáveis, a idade é um fator que, apesar de não mexer tanto no HDL-C, né, vai diminuir a função, e isso vem a ser um fator de risco, né? É muito interessante pensar nisso da função, porque é o que a gente quer devolver dos estudos, da pesquisa científica, é o que a gente quer devolver para a sociedade. Um marcador mais exato, né? Um marcador melhor, mais acurado. É nessa luta que a gente vai, inclusive no seu estudo com as mulheres com CA de mama e os tratamentos. E aí também fica a dica, né? Porque eu acho que deve ser um pouco também angustiante para o pesquisador ver ali que está dando treino e tudo, e não sempre altera várias variáveis, mas quando você olha o perfil lipídico, não alterou nada, né? Então, às vezes são marcadores aí que a gente não está dosando como transferências que podem sinalizar outras coisas, né? E que a gente está observando recentemente agora. A É outra isso que pega mesmo, né? A transferência, vamos supor que a gente está falando, é uma metodologia demorada, é uma metodologia cara. Então não tem como a Sim. gente colocar hoje na prática clínica, né? O que a gente está fazendo é tentar estreitar até conseguir algo barato e rápido, que seja mais exato do que a gente já tem, né? Sim, tentar entender também melhor aí o efeito do exercício sobre esse metabolismo também, né? E como tu falaste, também é uma metodologia clínica, está iniciando, o que eu tenho visto é que quase não tem publicação também de treinamento de força, né? Geralmente os Pouco, treinamentos que pouco, predominam mais pouco. são aeróbios e com protocolos de treinos bem curto, né? Eu acho que esse estudo do Jefferson é um dos que tem um protocolo até um pouco levado, né? De 18 semanas. E aí tu acredita, assim, em termos hipotéticos mesmo, a relação aí de treinamento aeróbio, de força, será que, né? O que que tu acredita em relação a esses dois modelos? O professor tem um trabalho, tem de cinética, tem de transferência, tá? O aeróbio, com certeza, é o carro-chefe, principalmente quando a gente está falando de lípides, lipoproteína, metabolismo energético, tá? O aeróbio, ele tem uma vantagem, sim. E per si, né, quando a gente olha os trabalhos pioneiros de sobrevivência e exercício, tem até um atual muito interessante, a gente vê que o exercício aeróbio é que aumenta o VO2, e o VO2 é um marcador de longevidade independente, né? Além disso, aqueles que têm o VO2 mais alto são que têm o HDL colesterol mais alto, TG menor, o LDL discretamente mais baixo. Mas ok, quanto a esses aspectos qualitativos e os treinos, tá? O exercício de força ele não aumentou transferência, tá? Quando comparado os jovens que praticavam com jovens que não praticavam, não aumentou transferência, ou seja, HDL não captava mais lípides. Tá? No entanto, que a gente falou até de. Só o estudo do Jefferson, a gente falou umas 3 vezes, mas existem outros estudos do professor Maranhão com exercício aeróbio, mostrando que o exercício aeróbio aumenta a função da HDL. Tá bom? Pensando agora em LDL, tá? Que eu falei aquela história de injetar colesterol radioativo nos outros, né? Quem faz treino de força, hipercolesterolêmico ou não, tem uma saída maior de LDL da circulação do que os sedentários. Tá?
A literatura aborda muito o treino aeróbio como metodologia, né? Para mostrar os efeitos em lípides e tudo mais, até pelo, acredito eu, não sei, você como pesquisadora também, o que acha da facilidade de controlar uma sessão, né? A facilidade de controlar uma sessão de aeróbio e de escrever nos métodos de um artigo é mais tranquilo, né? É. E, Além também. Não, pode continuar, por desculpa. favor, não, até amanhã. Além, eu acredito, da questão de controle, os próprios pacientes também, eles têm um pouco de medo, né? Tem alguns artigos que já colocam essa questão do medo de fazer o treino, e às vezes o fato de ter peso, às vezes a paciente tem mais medo, principalmente quando é mulher e acometida de cirurgias, como câncer, eles Uhum. trazem um pouco em relação a isso, e tem até artigos já sendo publicados novos falando que o treinamento tem que se pensar muito quando você faz um projeto na conscientização, né, de que isso não é um problema antes de ter a intervenção, porque se perde muita gente por conta desse medo, né? Sim, perfeito. A Josefina, a professora Josefina, fez uma pergunta sobre o tratamento do HIV, né? O professor tem esse trabalho, ele já estudou bastante, é um artigo da Daminelli, procurar Maranhão e Daminelli, vai achar. A resposta é sim, né? Sobre o tratamento do retroviral, a função do HDL piora também, tá? Não lembro se nesse trabalho teve diferença de HDL-C, né? Do sérico, do comum observado, mas eu lembro que a transferência estava piorada nesses indivíduos. A função, essa questão qualitativa da HDL estava diminuída nesses indivíduos sobre o tratamento do HIV. Isso. Acho que com HIV eu ainda não tinha lido nenhum, não, nenhum artigo, mas boa. Mas tem, o professor tem o que acontece na artrite, no HIV, com açaí, com castanha, ele estuda bastante isso. Passa aí o mesmo grupo também, tudo legal. Mas, em outra discussão, né, que em relação ao projeto que a gente vem fazendo a parceria, também achei um outro artigo onde ele fala tempo de tratamento, né? Então, ele pega mulheres que fizeram 5 anos de tamoxifeno, mais 5 anos de inibidor, né? E Uhum, daí eles veem a alteração lipídica, né? Inclusive, já tem algumas pesquisas que o tamoxifeno, que é um tipo de hormônio, ele tem mais esses malefícios sobre o perfil lipídico, mas o inibidor ainda tem uma incógnita de não se saber quais os riscos ou não, né? Então, mais aí uma questão de a gente estar controlando, né, essa questão de dosagens sanguíneas nessa uhum. população para entender, né? E não só isso, mas o artigo que a gente tem escrito recentemente, quem sabe, né, futuramente vai ser publicado, a questão de testes também, né? Testes funcionais, né? Então, Sim, assim, é, não só verificar esses marcadores, mas como que está reagindo, porque o paciente, às vezes, ele, ele em repouso é uma coisa, quando ele está em esforço, ele altera totalmente, né? Existem doenças que só vêm em estresse, né? Em esforço. E quando elas sim. estão em repouso, ela não aparece. E o teste de esforço, ele não é um teste padrão, né? Um teste no SUS padrão. Geralmente você faz teste em repouso, né? O eletrocardiograma é em repouso. E aí, quando você vai dar treino para aquela mulher ou para aquele paciente, enfim, um cliente, você começa a fazer um estresse sobre a pessoa que às vezes tem uma arritmia em esforço, né? Então, todos esses fatores em esforços, eles são mais elevados, né? Então, é outra discussão que a gente não tem muito, né? Muitos estudos de análise do perfil lipídico, né? Em repouso, e aí ele em estresse, e junto com essas, ah, essas avaliações mais de teste físico, enfim. Eu acho que o teu, como tem análise do VO2, não sei se vocês dosarem esforço, né? Durante o Não, protocolo não. mesmo. Não, mas tem um trabalho com isso que é interessante, que isso é o trabalho do professor que ele gosta bastante, que acho que foi na Lipids publicado também, que é o dos maratonistas. Eu acho que o primeiro autor é o Mauro Weisberg, da Unifesp, que mostrou exatamente isso: coleta de sangue antes da maratona, depois, exatamente, imediatamente depois, e acho que 2, 3 dias depois da maratona.
né? O que acontece é o seguinte, quando comparado aos sedentários, o maratonista tem uma função da HDL aumentada, tá? Agora, comparando o maratonista antes, certo? Com o maratonista imediatamente depois de uma prova, o que acontece? Olha que interessante. A função da HDL, as taxas de transferência, caem imediatamente após uma maratona. E o que eles viram? Que isso se associa de maneira muito forte com o aumento da inflamação pós-exercício extenuante, que seria, nesse estudo foi feito IL-6, interleucina 6 e a proteína C reativa, né, a PCR. Então, o que acontece? Depois de um exercício intenso, a inflamação aumenta e a função cai, né? Será por isso, né, que a transferência pode estar diminuída nos obesos por um alto grau de inflamação, que bloqueia, então, que diminui, que inibe a transferência, a função da HDL, né? Esse estudo, acho que é de 2011, tá? E mostrou exatamente isso, mais calma, depois de 3 dias da maratona, né? Depois de 3 dias da maratona, as transferências subiram novamente para o estágio inicial. Então, parece ser algo agudo e associado à inflamação por conta do exercício extenuante. Olha aí. Então, tem muito essa questão, né? De a gente tentar. Eu acho que na educação física a gente precisa avançar um pouquinho em relação a isso, porque a gente está começando a dar treino para populações de risco. Só que até que ponto a gente tem essas avaliações seguras, né? Então, a gente começa a dar treino, às vezes a gente pede. Ah, você tem que ter autorização médica. E a pessoa vai lá, faz só um eletro, chega para você, faz treino e você descobre durante o treino que ela tem uma tendência a ter arritmia, né, durante o Uhum. esforço. Então, todas essas coisas, né, às vezes o quanto está ali escondido, que é questões mais relacionadas ao esforço e à própria questão que a gente às vezes, né, desassocia muito, perfil lipídico e doença cardiovascular. E quando a gente vê, não, está totalmente atrelada aí, como muito Totalmente, falar. totalmente, 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 totalmente. Como você falou, tem doenças mesmo que aparecem no exercício progressivo máximo, que é um risco. Por isso, lá no INCOR, o teste de esforço, né? A ergometria, ergo de esforço, o teste de esforço, ele é um teste provocativo para a doença cardiovascular, no qual você tenta, através, com um cardiologista do lado, você vai levar o indivíduo ao máximo, né, da capacidade dele e ver se ali, então, quando provocado o coração, se ele vai ter uma extrasístole, uma arritmia, né? Um infra de ST sugestivo à isquemia, tá? E isso é muito interessante. Então, às vezes, o que você falou, dado o sistema de saúde, se o seu paciente ele vem com um eletro de repouso, normal, deitado, tá? E sendo que na sessão de exercício não vai ser esse eletro que você vai ter na mão do seu paciente. Poucos centros hoje no Brasil fazem isso, né? A gente tem, aqui em São Paulo é um polo. A gente tem o INCOR que faz, o AIS, tem o Sírio, outros hospitais, agora acho que eu vou estar esquecendo do Dante Pazanese. Então tem centros de cardiologia que conseguem controlar, né? E diminuir o risco da prática, né? Porque na verdade dá até medo de você virar para a pessoa e falar que o risco é da prática. Não, a gente tem que avaliar o que o sedentarismo fez em você, tá? Para poder colocar o exercício certo. Ó, aqui na live acabou de entrar o Francis amigo lá do INCOR, ele estudou a função da HDL, vou até fazer um comercial do estudo dele que eu gosto bastante, publicado na Aterosclerosis. Parabéns, Francis. Que mostrou algo super interessante o estudo dele, né? Foi com treino de força, tá? E o que ele viu? Ele viu que aqueles indivíduos que utilizam anabolizantes, tá? Esses indivíduos eles têm uma função da HDL prejudicada. Então, apesar de fazer exercício de força, né, o uso de anabolizante faz com que o HDL despenque e a função também. Parabéns pelo trabalho, França. Obrigado por entrar, até lembrei desse trabalho. O Pedro, nosso tempo está esgotando. Já? Já? Já, já. Ok, sem problemas. Então, alguns minutinhos a gente pode aí comentar um pouquinho mais, só para resumir quem
quem foi entrando, né? E essa questão, qual o diferencial mesmo, só para reforçar, né? Qual o diferencial de fazer essa dosagem de transferência lipídica, qual a importância em relação a essa quantidade, né? Parabéns, tá? Pelo trabalho. E assim, Eu ou para o deixar França? mais. Os dois. Pesquisador só, Obrigado. gente. Mas é bom, é Obrigado. bom. A gente fica viciado nesse negócio. E Bom, então acho que eu vou passar rapidinho, então. Vamos lá. A HDL, ela tem um HDL colesterol, conhecido como colesterol bom, ele tem a função de tirar gordura da parede da artéria para tirar do corpo, para ser excretado na bile, tá bom? No entanto, não quer, se eu tiver um HDL colesterol alto, não quer dizer que eu estou fazendo muito dessa função, certo? Essa função de pegar a gordura da parede da artéria, ela não se associa com o nível de HDL. Então, existem outras métricas no qual nós conseguimos avaliar esse movimento, que são mais exatas para estratificar o risco cardiovascular do que o atual e famigerado HDL-C, tá bom? E o que acontece? Uma sessão de exercício aeróbio ou de maneira crônica, né, a longo prazo, ele aumenta a função do HDL, às vezes sem aumentar o HDL-C, a dosagem, tá bom? Quanto ao LDL, muitas vezes a dosagem não altera do indivíduo ativo para o sedentário, mas o que a gente vai ter de alteração é essa cinética, esse movimento da LDL que vai ser eliminado da circulação de maneira mais rápida nos indivíduos ativos. Triglicérides, está extremamente bem descrito na literatura que o exercício físico diminui triglicérides, tá bom? Faltou algo? acho que contemplou bem, né? Acho que E aí, sim. É claro, que o algumas assunto é limitações. complexo, né? Qualquer coisa é só chamar aqui. Não sei onde eu estou, se eu estou em cima embaixo, mas E, qualquer coisa é só chamar. E claro, eu acho que até pelo número de evidências científicas e publicações, o exercício aeróbio é que traz mais benefícios referente ao metabolismo de lípides, tá? Diminuição de triglicérides, essa cinética de LDL, aumento da função do HDL, são amplamente vistos, né, amplamente observados no exercício aeróbio. Tá? Algumas limitações com exercício de força, tá? Dado ao metabolismo, dado a outros fatores, até pelo número de publicações, certo? Eu fico à disposição de todos, espero que tenha sido de grande valia essa conversa, mas eu amo falar disso e qualquer coisa estou à disposição, só mandar uma mensagem. Agora eu estou publicando mais coisa no Instagram e vou seguir com esses conteúdos. Eu acho que deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Nananã, agradecer a participação de todos, com certeza, que ficaram com a gente esse tempo todo, tá? Professor Ismael, que é o orientador da André, agradeço muito pela parceria e fico à disposição. Brunão, Andressa, muito obrigado a todos. obrigada pela participação de todo mundo que está aqui no grupo. É um assunto que a gente brinca, é um universo. Toda vez que a gente fala, a gente acaba estudando novamente, né? Muito obrigada, Pedro, por se Imagina, disponibilizar. disposição. À Parabéns pelo disposição. trabalho, né? Vocês sempre são muito solícitos com a gente, assim, estão à disposição. E parabéns também, porque Pedro é um dos profissionais de educação física dentro do laboratório, né? Então, são poucos profissionais de educação física que estão lá. Então, ele está levantando a bandeira, né, de todos nós. Então, Sim, com parabéns pelo certeza. trabalho que Espero tu estar fazes lá. representando bem essa nossa classe. É, Obrigado, e pela obrigado. e por estar disponível para participar aqui com a gente, tá? O Já vamos laboratório abrir a agradece. próxima, foi muito bacana. Vamos. Gente, então tchau, tchau. Vai ficar gravada a live, tá? Depois, quem quiser assistir ou indicar, a gente repassa. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.